Fala aí pessoal, meu nome é Marcos, eu sou matemático de formação, de alma e de coração e hoje eu venho trazer um problema pra lá de interessante para vocês. Então, pausa esse vídeo, tenta responder, comenta aqui para mim o que você achou, beleza? Vamos dar uma olhada aqui, ó. A menor raiz real positiva da equação encontra-se no intervalo. Então, quando você está diante de um problema desse, a primeira coisa que você pensa é aonde está a fragilidade desse problema? O que é mais fácil para mim agora? Bem, mais fácil é calcular isso aqui, ó. Quanto que é a tangente do arcosseno de 3/5. Por que isso é relativamente tranquilo? Porque tangente eu sempre posso escrever como seno sobre cosseno. Então eu vou colocar aqui, ó, seno do arcosseno de 3/5 dividido pelo cosseno do arcosseno de 3/5 também, ok? Agora, veja, seno do arcosseno são funções inversas que se cancelam. Então, aqui em cima fica 3/5. Ó. Aqui embaixo não é difícil também calcular isso, porque eu conheço uma coisa chamada equação fundamental da trigonometria. Cosseno ao quadrado de um ângulo mais seno ao quadrado do mesmo ângulo é sempre igual a 1. O ângulo em questão é esse carinha aqui, ó, é o arcosseno de 3/5. Então, esse c ao quadrado vai representar este cosseno ao quadrado. Agora, veja, se o seno do arcosseno de 3/5 é 3/5, o seno ao quadrado é 3/5 ao quadrado, que dá 9 sobre 25, isso aqui tem que dar 1. Eu jogo esse 9 sobre 25 lá para o outro lado, ó, 1 menos 9 sobre 25, faço essa continha aqui, que dá 16 sobre 25, e eu vou ter o valor do meu cosseno ao quadrado. Ó. Isso aqui dá 16 sobre 25. Então, o cosseno é a raiz quadrada disso aqui, que dá 4 sobre 5. Agora, presta muita atenção. Fica como exercício para o ouvinte me falar aqui por que quando eu tirei essa raiz, por que eu usei o 4 sobre 5? Por que eu não posso usar, nesse caso, o menos 4 sobre 5? Que também é uma solução dessa equação aqui, beleza? Então, aqui a gente já descobriu o valor da nossa tangente. Ó. Eu corto esse 5 aqui, corto esse 5, fica 3/4, olha que beleza. Então, eu vou reescrever o problema substituindo aquela coisa ali por 3/4. Então, fica assim, ó, arco tangente de 3x sobre 4 vai ser 2π sobre x mais 2. Agora, presta muita atenção. Eu não sei trabalhar com isso, eu não faço ideia de como trabalha com isso. Então, eu vou escrever qual é a implicação mais lógica vindo disso aqui. Bom, se o arco tangente disso é isso, então a tangente disso tem que ser isso, é a função inversa, né? Então, isso implica que a tangente de 2π sobre x mais 2 tem que ser 3x sobre 4. Agora que começa o problema de verdade, tá? O que eu percebi? Eu percebi o seguinte, espera lá. Quando esse x aqui vale 2, fica 2π sobre 4, que é a mesma coisa que π sobre 2. Π sobre 2 é um valor bem peculiar da tangente, que é quando ela explode para o infinito. Então, eu vou fazer uma análise do que acontece com esse ângulo aqui quando o x está indo de 0 a 2 e quando o x está indo de 2 em diante. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou supor que o meu x ele está indo de 0 até 2. Tá? Para fazer aparecer isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou somar 2 em todos os membros da desigualdade. Ó. Então, fica x mais 2 e aonde era 2 fica 4. Beleza? Só que esse x mais 2 aparece embaixo como denominador. Eu vou inverter totalmente esta desigualdade aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, 1 sobre x mais 2 é menor do que 1 meio, que é maior do que 1/4. Eu inverti todo mundo. Agora, para terminar, aparecer isso aqui, eu vou multiplicar todo mundo por 2π. Ó. Então, 2π aqui, 2π aqui, 2π aqui. Perceba, aqui vai ficar um 2 embaixo, então vai ficar π sobre 2. Aqui vai cortar o 2 com 2. E eu acabei de descobrir o seguinte, toda vez que meu x está entre 0 e 2, o meu ângulo que a tangente está sendo calculada está entre π sobre 2 e π, ou seja, está no segundo quadrante, o que significa que isso aqui fica negativo. Porém, o x está de 0 a 2, então isso aqui fica positivo. O que eu acabei de descobrir? Que não pode ter uma solução entre 0 e 2, ou seja, essas duas alternativas já estão completamente descartadas, beleza? Agora, a gente vai fazer a análise para o que acontece depois do 2, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó,
considerando o x maior do que 2. Eu vou somar, então, 2 dos dois lados para aparecer esse x mais 2. Então, vai ficar assim, ó, x mais 2 é maior do que 4. Agora, eu vou inverter a desigualdade. Então, vai ficar 1 sobre x mais 2, que é menor do que 1/4. Vou multiplicar os dois lados por 2π. Olha que beleza, ó. 2π aqui. Isso aqui corta, né? Fica um 2 embaixo. π sobre 2. Olha lá. Então, o que eu acabei de descobrir foi o seguinte. Toda vez que o x for maior do que 2, o meu ângulo ele está entre 0, que obviamente isso aqui é positivo, e entre π sobre 2. Ou seja, do 2 em diante, esse ângulo aqui sempre cai no primeiro quadrante, ok? E aí você pode pensar o seguinte, tá bom, mas como você junta todas essas informações? Você pensa o seguinte, cara, seria muito bom se eu conhecesse quem é o gráfico disso aqui, porque aí eu entenderia qual é a intersecção desse gráfico com isso aqui, que é uma reta simples, né? E encontraria aonde está o meu ponto. Agora, presta bastante atenção. Vamos dar uma olhadinha no círculo trigonométrico aqui, ó. Tá? Quando o x é maior do que 2, esse ângulo sempre cai no primeiro quadrante. Porém, aqui embaixo sempre vai aumentando. Então, esse ângulo vai sempre diminuindo à medida com que o x cresce. Ou seja, eu vou pegar aqui o x igual a 2, que dá alguma coisa no π sobre 2 aqui. Ele vai ficar tendendo ao infinito. E depois eu vou crescendo o x. Ó. O x pode ser 3, 4, 5, 1000. O que vai acontecer com o meu ângulo? Ele vai caindo assim. Ó. Então, o valor dessa tangente ele vai decrescendo à medida que o x sobe acima do 2. Ou seja, esse gráfico aqui ele tem que ser um gráfico que, a partir do x igual a 2, é totalmente decrescente. Ok? Então, eu até deixei aqui no meu Ctrl+C e no meu Ctrl+V como que vai ficar esse gráfico aqui, ó, tá? Essa curva é essa tangente de 2π sobre x mais 2 quando o x é maior do que 2. Ó. Quando o x está próximo do 2, isso aqui fica próximo da tangente de π sobre 2, que é, abre muitas aspas, infinita. Tá? Então, ele está lá em cima. Ó. Quando o x vem crescendo para cima do 2, esse gráfico ele vem decrescendo. Agora, este gráficozinho aqui, isso é uma reta, né? Que passa pela origem. Ó. É bem simples, essa retinha aqui, tá? Então, a gente já visualiza que aqui tem um ponto de encontro, ó, que eu vou chamar de A. Agora, como que eu faço para decidir em qual intervalo que esse A está, tá? Presta atenção comigo. O que que acontece à direita do A para cá? Para cá, né, à direita do A, a reta ela fica maior do que a curva, percebe? Ela está sempre acima da curva, enquanto à esquerda do A, a curva que está em cima da reta, ó, a curva é maior do que a reta. Então, se eu pegar um número aleatório, para eu descobrir se ele está à direita ou à esquerda do A, é só eu entender se a curva está em cima da reta ou se a reta está em cima da curva, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou começar testando para essa alternativa E aqui, tá? Se eu pegar, por exemplo, o x igual a 4, vamos ver se a reta aplicada no 4 está acima ou abaixo da curva aplicada no x igual a 4, tá? Então, eu vou aplicar o x igual a 4 na curva, ó. Vou botar aqui 2π, aqui embaixo vai ficar um 6, né? Então, vai ficar assim, ó, π sobre 3, tá bom? Tangente de 60 graus é o raiz de 3, tá bom? Agora, se eu aplicar para a reta, pegar o x igual a 4 e aplicar para a reta, vai ficar assim, ó, 3 vezes 4 dividido para 4, vai dar 3. Então, veja, a minha reta ela está acima da minha curva, o que significa que o x igual a 4 ele está nessa posição aqui, ó, depois do meu ponto de encontro, ok? Agora, eu vou pegar o meu x igual a 5 para fazer este mesmo teste, tá bom? Presta atenção comigo, se a minha tangente ela está só decrescendo, né? Então, basicamente, o valor da tangente é menor do que o valor da tangente aplicado aqui para o x igual a 4, enquanto a minha reta está crescendo. Então, minha solução não pode estar entre 4 e 5, porque o 5, obviamente, está aqui e a solução está para trás, ok? Agora, vamos entender o que a gente vai fazer para marcar a resposta certa baseada nessa lógica aqui. Então, ó, vamos anular algumas. Essa aqui a gente já anulou,
Essa aqui a gente já anulou e essa aqui a gente já anulou, porque a gente sabe que a solução é pelo menos maior do que 2. Então, resta essas duas aqui para a gente, ó, tá? Quando eu pego o meu x igual a 2, eu vou tentar calcular agora para o x igual a 3, tá bom? Que vai dar um probleminha bem chatinho da gente conseguir trabalhar aqui com ele, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Para o 3, ó, eu vou calcular a tangente, ó, de 2π sobre 5, tudo bem? 2π sobre 5 é 72, tá? Como que eu posso aproximar, digamos assim, a tangente de 72? Eu posso aproximar ela, só para eu saber a referência, com a tangente de 75, tudo bem? A tangente de 75, eu posso calcular uma boa aproximação para ela fazendo aquela coisa, né? Ó, tangente de 30 mais 45. Se você abrir isso aí na sua casa, né, considerar o raiz de 3 igual a 1,73 e o raiz de 2 igual a 1,4, você vai chegar que a tangente de 75 é aproximadamente, deixa eu pegar na minha calculadora, é aproximadamente 3,27. Então, a tangente de 2π sobre 5, que é quando o x vale 3 aqui, ela é alguma coisa bem perto aqui do 3,7. Agora, quanto que vale a reta quando o x é igual a 3? Bem, quando o x é igual a 3, ó, essa reta vale 3 vezes 3 sobre 4. 9 sobre 4, que dá 2,25, que é bem menor, né, do que os 3,27 que deu a aproximação da tangente. Então, a gente sabe aqui que, nesse caso, quando x é igual a 3, a minha curva ela está acima da minha reta. Ou seja, o 3 tem que estar à esquerda do meu valor de A, ó, que é onde a curva está em cima da reta. Portanto, o meu valor de A ele está entre 3 e 4. Beleza? Então, a gente vem aqui sem medo de ser feliz e marca letra D. Agora, apenas um adendo. Essa aproximação que eu fiz aqui, você pode fazer essa conta se você quiser, tá? É só aplicar a tangente aqui da soma de ângulos. Ó. Tangente de A mais tangente B dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Tá? Por que essa aproximação é válida? Tecnicamente, você teria que justificar com muito mais rigor. Tá bom? Só que não precisa nesse caso, porque está bem longe, né? 3,27 de 2,25. Mas daria também, e pode ficar como exercício para você que está estudando para o ITA, justificar isso aqui com rigor extremo. Porque que essa aproximação resolve o seu problema, beleza? Então, gente, ó, uma questão bem acima da média, né? Bem complicada mesmo, análise bem assim, apertada, né? Mas assim, lindíssima questão, magnífica, um negócio. Eu fico olhando de vez em quando matemática assim e eu ainda fico pasmo, mesmo com tantos anos de experiência. Como que esta coisa pode ser tão bonita? É inacreditável. Na minha cabeça ainda não entrou isso, né? Como que pode ser tão bonito, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. É lógico que você vai se inscrever nesse canal aqui. Tchau!